Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a anatomia do esqueleto axial e também apendicular. Eu já vou deixar você ciente de que essa aula ela será uma aula prática, então eu não vou mais estar aqui na frente da câmera e as imagens aparecendo aqui do lado. Para todas as aulas de ossos do esqueleto axial e também do apendicular, eu vou utilizar um aplicativo de anatomia para a gente ver bem as estruturas dos ossos. Então, basicamente, eu vou apresentar para vocês, o que o aplicativo de anatomia ele me oferece. Se você tem dúvidas sobre a anatomia geral do sistema esquelético, sobre o tecido ósseo, sobre as células que formam os tecidos, você também pode acessar a nossa aula pela descrição aqui do vídeo e também pelo link que está aparecendo agora aqui em cima. Inicialmente vamos começar pelo esqueleto axial, enfatizando os ossos do crânio, e depois a gente parte para o esqueleto apendicular, aí comentando sobre os órgãos dos membros superiores e dos membros inferiores. Para início de aula, você precisa entender algumas coisas antes sobre os ossos que constituem o crânio e também as funções que o crânio ele apresenta para o organismo humano. Então, o crânio, pessoal, ele é uma estrutura óssea constituída de 22 ossos e que repousa sobre a parte mais superior da coluna vertebral. Esses ossos do crânio, eles formam basicamente duas porções, A porção da caixa craniana, que aloja e protege o encéfalo, e além disso, eu também tenho ossos do crânio que vão ser responsáveis pela formação da nossa face. Portanto, o crânio ele pode ser dividido em duas porções, uma parte que aloja o encéfalo, chamada de caixa craniana, e uma outra que constitui a nossa face, que nós chamamos de ossos da face. Lembrando que quando a gente fala que o crânio ele apresenta 22 ossos, a gente exclui aí os ossículos da audição. Além de fornecer uma cavidade que protege o encéfalo, o crânio ele também apresenta alguns orifícios que vão dar origem às órbitas e também à cavidade nasal. O crânio ele permite a fixação de músculos da face, por exemplo, que fazem com que os músculos tenham um suporte para a contração. O crânio ele também permite a aderência da dura mater, conferindo mais proteção ao encéfalo. Além disso, protege outros órgãos mais sensíveis, como os olhos, como a língua e também os ossículos da audição. E se referindo a esses ossículos da audição, o crânio também lhe dá suporte para a formação da orelha interna e também média, que são responsáveis pelo processo de audição e também de equilíbrio. A princípio, a gente já conta aqui com a observação de todo o esqueleto, que compreende o esqueleto axial e também o esqueleto apendicular, sendo que o foco da nossa aula de hoje vai se deter basicamente à anatomia dos ossos que formam, portanto, o crânio, tá? Então, basicamente, nós vamos observar e estudar os ossos que formam, então, essa estrutura aqui, que permite, então, proteção ao encéfalo e também alguns outros órgãos, como os olhos, como a língua, há também a cavidade nasal e também a nossa audição. Bom, então, a princípio, observem que o crânio, ele repousa, como eu falei anteriormente, sobre a parte mais superior da coluna vertebral, como vocês estão observando aqui. Nessa tela, tudo que vocês conseguem observar destacado em verde faz parte da caixa craniana de um indivíduo adulto. Você consegue observar nessa perspectiva daqui os ossos, que fazem parte tanto da face como também da caixa craniana. E quando eu falo ossos da caixa craniana, eu estou me referindo apenas aos ossos que estão associados ao encéfalo. Aqui vocês conseguem observar os ossos do crânio de um adulto, visto em sua face anterior, aqui em sua face lateral e finalmente na sua face posterior. Além disso, é possível também a gente estudar cada um dos ossos que está formando tanto a face quanto a caixa craniana, como vocês conseguem observar nessa tela. Ao todo, todos os ossos que vocês estão observando aqui são 22 ossos, sendo 14 ossos associados à formação da nossa face, enquanto que 8 ossos estão associados à formação da caixa craniana. Então, a proposta da aula de hoje é estudar cada ossículo desse. Vamos começar com o estudo do osso frontal. O osso frontal, ele forma a fronte ou a parte mais anterior do crânio. E se a gente for observar em mais detalhes, observe nesse esquema que ele também dá origem ao teto
das nossas órbitas. E além disso, ele forma a parte anterior do assoalho do crânio. Na maioria dos indivíduos, o osso frontal ele é um osso ímpar, isso porque logo após o nascimento, esse osso ele é constituído por dois ossículos, que pertencem tanto ao lado direito quanto ao lado esquerdo da fronte, e posteriormente esses ossos eles são unidos por uma sutura chamada de sutura frontal, que desaparece entre os 6 e os 8 anos de idade. Os ossos parietais são um par de ossos retangulares, achatados e também curvos, que ocupam a parte lateral e superior da calota craniana. Nessa tela vocês conseguem observar que cada osso parietal ele possui um forame parietal por onde passam as veias emissárias, que são os vasos que permitem a aplicação tanto do meio externo como meio interno, permitindo, portanto, o fluxo de sangue em duplo sentido, tanto para fora como também para dentro da cavidade craniana. Vocês conseguem observar cada forame como sendo esses dois pontinhos que estão localizados entre a articulação. Veja os limites dos ossos parietais. Eles fazem conexão com o osso frontal, que está localizado anterior aos ossos parietais. Eles também fazem conexão ou articulação com o osso temporal, que está localizado inferior aos ossos parietais. Eles fazem também conexão com o osso esfenoide, que está localizado inferior e anterior ao osso parietal. Além disso, eles fazem conexão com o osso occipital, que é posterior aos ossos parietais. Nos ossos parietais, a gente consegue observar um tipo de sutura que nós chamamos de sutura coronal. Essa sutura acontece a partir da articulação de um osso parietal com o osso frontal. Uma outra sutura é a sutura lambidoidea. Essa sutura ela acontece entre um osso parietal e o osso occipital. A sutura sagital, que é a sutura que acontece entre os ossos parietais, direito e esquerdo. A sutura do tipo escamosa, que acontece entre o osso parietal e o osso temporal. E, finalmente, a sutura esfenoparietal, que acontece entre uma das asas do osso esfenoide com o osso parietal. O osso temporal ele é um osso par. Aqui você consegue observar um osso localizado no lado direito e o outro osso aqui localizado no lado esquerdo. Ele é um osso irregular que está localizado na parte inferior e lateral da caixa craniana. Além disso, ele é um osso muito complexo. Em algumas literaturas você vai encontrar que ele é subdividido em pelo menos 4 partes. A gente não vai discutir isso aqui nesse vídeo. Ele faz contato com pelo menos 5 ossos distintos, como por exemplo, olha, o osso occipital, o osso parietal, além disso o osso esfenoide, o osso zigomático e finalmente o osso mandibular. Observe também que esse osso, se a gente for separá-lo aqui, olha, ele apresenta um acidente ósseo na forma de meato, o meato acústico, e dentro dessa cavidade aqui a gente vai encontrar os 3 ossículos da audição. Na região posterior-inferior do crânio, formando a base dele e a parte posterior da cavidade craniana, a gente encontra o osso occipital. O osso occipital é um osso ímpar, mediano, simétrico e também chato, que forma principalmente a base do crânio e apresenta um grande forame que nós conhecemos como forame magno. Se a gente for acrescentar a essa ilustração tanto os vasos, artérias e veias, como também o sistema nervoso, nós vamos ver que é através do forame magno que a medula espinal ela se comunica com a região do bulbo. Veja que se eu esconder o osso occipital, eu consigo observar que a medula espinal ela se comunica com o encéfalo na região de bulbo, na altura do osso occipital. E além disso, olha, os nervos e também algumas artérias devem também atravessar o forame magno. Ainda em relação aos ossos da caixa craniana, você vê na imagem o osso esfenoide, que agora eu vou isolar. Esse osso apresenta uma forma irregular. Observe que ele parece um morcego, ou até mesmo uma borboleta com asas abertas. O osso ele é chamado de pedra fundamental do assoalho do crânio, porque ele se articula
com todos os outros ossos da cavidade craniana, mantendo-os unidos, como você consegue observar nessa perspectiva daqui. O osso esfenoide é esse mais central, e então veja que ele se articula com todos os ossos localizados na região. Finalmente, o último osso da caixa craniana é o osso etimoide. Esse osso é bastante delicado, localizado na parte anterior do assoalho do crânio, entre as duas órbitas, e tem uma aparência do tipo esponjosa. Eu vou retirar aqui o zigomático para a gente observar esse osso melhor. Observe então que o osso etimoide, anatomicamente, ele situa-se anterior ao osso esfenoide e posteriormente aos ossos nasais. O etimoide é a estrutura principal de suporte da cavidade nasal e forma uma área de superfície extensa nessa própria cavidade, como vocês conseguem observar melhor agora nessa perspectiva. A partir de agora, nós vamos começar a identificar e localizar os ossos da face de uma forma bem sucinta. Os ossos da face, eles são bem mais numerosos do que os ossos do crânio. São 16 ossos da face, e vamos começar primeiro a verificar um pequeno osso, na verdade o menor osso da face, que é o osso lacrimal. Esses ossos, eles são ossos finos e se assemelham aproximadamente a uma unha da mão, tanto em tamanho quanto também em forma. Localizam-se posterior e lateralmente aos ossos nasais, e se você for observar, ele vai formar uma parte da parede medial de cada órbita. Um pouco mais anterior, a gente consegue observar os ossos nasais, que de forma semelhante aos ossos lacrimais, eles também são ossos pares, retangulares e achatados, que formam o dorso do nariz. Os ossos que você observa agora em verde são denominados de maxilas, de forma semelhante aos ossos nasais e também aos ossos lacrimais. São ossos pares, eles unem-se para formar o maxilar, articulando-se com cada um dos ossos da face, com exceção da mandíbula, que agora você também vê destacado. Observe que as maxilas, elas formam uma pequena parte do assoalho das órbitas, e além disso forma o assoalho da cavidade nasal e a maior parte do palato duro, que separa a cavidade nasal da cavidade oral. Os ossos que agora você consegue observar em destaque são os ossos zigomáticos. Esses ossos, eles formam proeminências das bochechas e também a parte da parede lateral e do assoalho de cada órbita, como você consegue observar agora em maior detalhe. Além disso, os ossos zigomáticos, eles se articulam tanto com o osso frontal, com o osso temporal, com a maxila e também com o osso esfenoide. A mandíbula é o maior e o mais resistente osso da face. Esse osso grande em forma de um arco é o único osso móvel do crânio. Se a gente não for considerar os ossículos da audição, é possível observar as órbitas. Chama-se órbita em anatomia a cavidade, para o bulbo do olho, também chamada de cavidade orbital. Você consegue observar que pelo menos 7 ossos, tanto do crânio como da face, eles auxiliam na formação dessa estrutura. Os 3 ossos do crânio que formam as órbitas são o osso frontal, além disso o osso esfenoide e o osso etimoide. Enquanto que os ossos da face que contribuem para a formação da órbita incluem o osso lacrimal, o osso zigomático, a maxila e também o palatino. É possível observar, excluindo-se a maxila, as conchas nasais inferiores. Observem que elas situam-se abaixo do osso etimoide e também do osso lacrimal. E observem também que essas conchas nasais são ossos pares. Fechando essa parte dos ossos que formam o crânio como um todo, se a gente retirar aqui a maxila, também a concha nasal inferior, nós vamos observar um osso com um formato triangular, que nós chamamos de vômer. Ele é um osso ímpar, localizado no assoalho da cavidade nasal, que se articula tanto com o etimoide como também com o osso
esfenoide. Bom, pessoal, então é isso. Nessa aula nós compreendemos um pouco sobre a anatomia dos ossos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus melhores amigos para a gente fortalecer aí o canal. Beleza? Até mais, pessoal!